O Evangelho de Jesus Cristo, um resumo do Evangelho, certo? Então, depois, quem tiver alguém em mente para presentear, venha buscar aqui, tá bom? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Levítico. Por favor, Levítico, capítulo 12. A gente vai ler todo o capítulo, irmãos. O menor capítulo do livro de Levítico, 12 versos, são 8 versos. Diferente do capítulo 11 que a gente leu semana passada, de 47 versículos, né? Esse tem 8 versículos. Diz assim, irmãos, preciosa palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, ou nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias e purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação. Ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a oferta pelo pecado. Assim um sacerdote fará expiação pela mulher, será limpa. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa semana que se passou. Tu nos sustentou durante toda essa semana. Tu nos ajuda a iniciar uma nova semana, Pai, na Tua presença. Fala ao nosso coração, Deus, poderosamente nessa manhã. Nos instrui, Senhor, nos ensina a viver para a Tua glória e nos capacita. Enche o nosso coração de Ti, do Teu Espírito, da Tua vontade. Nos edifica, Deus, vivifica a Tua igreja pela Tua palavra. Faz aquelas grandes coisas, Senhor, que Tu fez no passado. Aviva a Tua obra. Transforma, Deus, poderosamente nossas vidas. Restaura famílias. Quebranta corações. Traz conversão, salvação, arrependimento, fé. Tudo através da Tua palavra que é criativa, sustentadora, escrutadora, que julga, que salva. Ela, Senhor, que está exposta diante de nós hoje, Pai. Nós cremos na Tua palavra, confiamos na Tua palavra. Tu, Senhor, é o autor. Ó Deus, portanto, fala ao nosso coração. Abre nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nascimento de uma criança é uma alegria, né? E hoje a gente acordou assim, com essa alegria do filhinho da nossa irmã Larissa. E uma das maiores alegrias, na verdade, se a gente puder dizer, dessa vida é o nascimento de uma criança. A gente chama de dar à luz, né? Dar à luz a vida. Que coisa impressionante, né? Uma pessoa dar à luz. Pensou nisso? Deus, ele cria do nada um ser humano. Ele faz com que um ser humano apareça de outro ser humano. E é segundo a vontade dele. Por mais que a gente tente, se Deus não quiser, não vem. E às vezes a gente não quer, infelizmente, mas Deus manda, né?
Então, Deus é o Senhor da vida. E o nascimento de uma criança mostra isso para a gente. Isso testifica o poder de Deus, como Ele é poderoso para criar do nada um ser humano, uma criatura tão complexa, uma alma, como Ele é misericordioso em conceber um presente tão grande para uma pessoa. Existe algo mais valoroso do que outro ser humano, né, na nossa vida. E o Senhor tem feito isso, Ele não para de fazer isso. Mas a gente tem uma tendência pecaminosa a achar isso ruim. E isso tem aumentado cada dia mais. Tem vários fatores, né? O primeiro deles é o pecado, com certeza. O pecado ele causa dor, o pecado traz tristeza, o pecado traz o fardo, o pecado traz o cansaço, a fadiga. O pecado traz a insatisfação com a vontade de Deus, a insatisfação com outro ser humano. O pecado desorganiza nossas prioridades, faz com que a gente queira outras coisas, considere outras coisas mais importantes do que a nossa família ou coisa parecida com isso. Então o pecado é a primeira razão disso, com certeza. Nosso tempo também tem sido marcado por muita fantasia, né? Muito sonho. A gente tem sido apresentado a muitas facilidades. Então a tentação de conquistar essas coisas é muito grande, mesmo que seja em detrimento da família, né? Poxa, eu posso ter mais dinheiro se eu conseguir fazer tal e tal coisa, se eu conseguir me dedicar menos a isso aqui, me dedicar menos a essas prioridades. Eu consigo viajar, eu consigo comprar uma casa melhor, eu consigo fazer tantas coisas. A gente vive hoje um tempo de grandes sonhos, né? É muito fácil, se você tiver a cabeça no lugar e determinação, você conseguir ter uma boa carreira, ter uma boa posição social. Não é tão difícil quanto antigamente, né? Então, os filhos eles acabam sendo um impedimento para isso. E a gente desorganiza nossas prioridades, infelizmente. E não percebemos que, na verdade, Deus é o Senhor não só da vida, mas Ele também é o Senhor do nosso dinheiro. Ele também dá o nosso trabalho. Não é pelo nosso esforço, é Deus que dá. Ele é o Senhor de tudo que é nosso. Ele é dono de tudo. Aqui a gente vê, irmãos, um tratamento estranho para o parto de uma criança. A criança aqui, apesar de na cultura bíblica ela é tida como uma grande alegria, aqui a gente vê a mulher sendo tratada como impura por causa do nascimento de uma criança. E a gente precisa entender, então, o que está acontecendo aqui. Tá? Lembrando o seguinte, nós entramos numa sessão, capítulos 11 a 16, que fala da impureza ritual, da impureza cerimonial. No capítulo 11, a gente viu a impureza que era decorrente de questões relacionadas aos animais. Tá? Então a gente falou sobre princípios relacionados à dieta, né? Que animal pode ser comido ou pode ser oferecido ao Senhor. Dos capítulos 12 a 15, a gente vai ver rituais ou impurezas relacionadas a questões do corpo humano. Então, o parto da mulher, aqui comparado à menstruação, também ao ciclo da mulher, e questões de coisas, né, que saem do corpo humano que podem deixar a pessoa imunda. E a gente viu, irmãos, e a gente vai entender melhor o que está acontecendo aqui. Vejam só, os versos 1 e 2, a gente tem uma introdução no nosso texto. Depois, o texto vai identificar os procedimentos relacionados ao ritual, a purificação da mulher que teve um menino, especificamente um menino, versos 2 a 4. Depois, aquelas coisas relacionadas à menina. Então, existe uma diferença entre a mulher ter uma menina e ter um menino, aqui no texto. E depois ele vai concluir com a purificação do menino e da menina, né, da mulher, que teve um menino e uma menina, com oferta de holocausto e oferta pelo pecado. Nesses procedimentos, irmãos, a mãe, ela passa por um processo de 3 estágios de purificação, 3 fases de purificação. Uma purificação inicial, com uma duração de 7 dias para menino ou 14 dias para menina. Ela precisa ficar reclusa. Uma segunda purificação também de 33 dias para menino, ou 66 dias para menina. E uma série de ofertas, holocausto e oferta pelo pecado, para a purificação ritual. Tá? Então são essas 3 fases da purificação da mulher. A nossa passagem, então, ela está dividida, no geral, em 2 partes. Ela vai falar da santidade da vida, os versos 1 a 5,
vai falar especialmente do nascimento do menino e da menina, e depois dos versos 6 a 8, vai falar da santificação da vida, como é que a vida então é purificada. Ele vai falar do valor da vida e depois da purificação da vida. Tá? Outra forma da gente entender esse texto, irmão, da gente compreender a estrutura desse texto, é primeiro que a nossa natureza é corrupta quando a gente nasce, desde o nosso nascimento. E segundo, o remédio para a nossa corrupção, para a nossa purificação, é o derramamento de sangue, é um sacrifício substituto. Então, o nascimento, que mostra a nossa impureza, e a purificação da nossa impureza, o sacrifício que é oferecido no nosso lugar. É assim que o nosso texto funciona. Então vamos começar primeiro falando sobre a santidade da vida. Os versos 1 a 5 vão falar do nascimento do menino e da menina, certo? Vou resumir para vocês, para a gente não precisar ler o texto todo de novo. Ele fala que quando uma mulher tiver um menino, o menino ou a menina é considerada impura. No caso de um menino, ela precisa passar por um ritual de purificação. 7 dias reclusa e mais 33 dias, somando aí 40 dias. No caso de uma menina, 14 mais 66 dias. Tá? E depois, para os dois, oferta de consagração e purificação pelo pecado. Então, uma mulher, irmãos, ela se torna impura no parto. Ela se tornava impura no parto, ritualmente impura. E aqui eu já quero que vocês liguem o alerta, né? Lembrando que aqui a gente está dentro de uma sessão só. Vocês lembram, semana passada a gente falou de comida. Tem igrejas hoje que, no geral, não são evangélicas, que consideram certas comidas como impuras. É pecado comer carne de porco. Então elas não comem carne de porco. Mas uma mulher que dá à luz um filho também era considerada impura. E aí, a mulher é proibida de ir para a igreja porque ela deu parto. Nossa irmã Larissa ela vai ter que ficar 40 dias sem vir para a igreja. Ou melhor, 40 dias que for um menino, né, o Pedro. Ela não pode vir para a igreja por causa disso. Então, vejam só. Vocês percebem que não faz sentido. Tudo isso foi cumprido, tudo isso tinha um significado simbólico, típico. Não existe mais essa exigência para nós em Cristo Jesus. Então, a mulher não é mais ritualmente impura por causa do fluxo do seu sangue, que é o caso aqui, ou por causa do nascimento de um pecador. Tá? Então, o nascimento de uma criança é sinônimo de vida, ela dá à luz a uma criança, uma alegria para todo mundo, é o cumprimento de uma ordem, um mandato cultural, cresça, multiplique, encha a terra, mas ao mesmo tempo, a mulher dá à luz a um pecador, a uma pessoa potencialmente morta, uma pessoa que vai morrer por causa do pecado, uma pessoa que vai pecar, ela já nasce chorando por causa da miséria, não é isso? Dá uma dor, né? Saber que o médico, tem criança que dá uma lapada tão forte, rapaz, quer dizer, a gente já nasce apanhando, né? Por causa do pecado. E o fluxo do sangue representa isso. É a morte. Isso é o pecado, gente. Tá? Então, por isso a mulher é considerada impura. Então, ela se alegra pela vida, ironicamente, ela se angustia pela impureza da morte. Tudo no ato só, no único ato. Vida e morte. É assim que nós somos. A gente é esse conflito ambulante. Nós somos vida e morte. Além disso, irmãos, a impureza da mãe, ela também estava ligada à perda do sangue, né? Além do nascimento de um pecador. Então a mulher devia esperar muitos dias para a purificação do seu sangue, né? Ela fica ali com uma irregularidade e ela precisa se recompor, seu metabolismo. Tudo isso também faz parte do seu descanso. Tá? A gente vai ver um pouco sobre isso. O sangue pertencia ao Senhor e por isso essa manipulação do sangue, esse derramamento do sangue, essa perda de sangue, ela representava a impureza. Certo? Isso é enfático no livro de Levítico. A gente deve lembrar, irmãos, que havia uma diferença entre impureza moral e cerimonial. Certo? A mãe não se tornava moralmente ou espiritualmente impura porque ela deu à luz. Pelo contrário, dar à luz é algo maravilhoso, certo? Ser mãe é uma dádiva divina inigualável. É um mandato da criação, é louvável para a mulher. O Novo Testamento diz que a mulher é redimida pela missão de mãe, então é algo indescritível, uma coisa que é impressionante. A mensagem aqui não era que a mãe tinha pecado, necessariamente, mas que ela era uma pecadora.
Ela era uma pecadora. O nascimento do seu filho lembra isso. Quando Adão e Eva pecaram, antes de ser expulso do jardim, Deus lançou uma maldição específica sobre a mulher relacionada ao seu parto. Então, o parto, que é uma característica fundamental da mulher, representa também a sua dor, a sua angústia, a sua queda. Tá? O simbolismo aqui, ele é muito importante. Tudo no livro de Levítico e os rituais, as leis cerimoniais, eles trabalham com essa tipologia, né, esse simbolismo, para ensinar algo. E é muito importante trabalhar com as imagens. O Antigo Testamento ele funciona através de imagens. Vocês já perceberam isso, né? Então Deus trabalha com imagens, até quando Deus aparecia para o povo. Então ele usa esses símbolos. Então é muito importante que as pessoas compreendam como é que o pecado está envolvido em cada aspecto da nossa vida. A tal ponto de que Deus pede, Ele ordena que a mulher seja afastada por causa do seu parto, para que as pessoas compreendam, ela não pecou, mas o pecado ele está intimamente relacionado a cada aspecto da nossa vida. Domingo passado, irmãos, eu expliquei para vocês que a impureza cerimonial, a impureza ritual, ela geralmente estava associada a alguma anormalidade, certo? Então, por quê? Por que impureza? Por exemplo, se você for perguntar a um adventista por que não se comia carne de porco e não se deve comer ainda, eles vão falar que é uma questão de higiene, especialmente, certo? As visões da Ellen White sobre comida falam sobre o cuidado com a comida por causa da sua impureza natural, física. E aí a carne de porco pode causar uma doença e tal, e eles têm um orgulho, né, de serem pessoas saudáveis e tal e tal. Eles não bebem certas coisas, não tomam café, alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante porque tinha animais que essa explicação não tem fundamento, porque peixes que não têm escama não devem ser comidos. Por quê? Porque eles são impuros? Não. Porque o peixe sem escama, ele representa uma anormalidade na sua espécie. Quando você pensa num peixe com escama, né? Quando uma criança vai desenhar um peixe, ela desenha as escamazinhas ali, né? Então essa anormalidade representa isso. Talvez a ideia de que é uma coisa que a gente não espera encontrar. Então o parto de uma mulher muda o seu corpo, muda o seu tempo, causa dores anormais, né? Então isso representa uma anormalidade, ela foge do padrão que se é esperado, né? Ela derrama o seu sangue, ela chega a dores indescritíveis. E isso representa impureza, porque não é assim que Deus criou a gente. Não era para ser desse jeito. Outra coisa importante era que essas leis, elas tinham um benefício prático também, de fornecer às mulheres uma maneira socialmente aceitável delas se afastarem da comunidade. Então elas descansavam, elas se afastavam. Tá? Podia ter sido muito bem-vindo, né, no mundo em que os medicamentos não existiam como existem hoje. Você imagina o que a mulher passava sem a higiene, sem o cuidado, sem os medicamentos, sem a cirurgia que existe hoje. É muito curioso, né, que uma mulher ainda hoje sofra tanto com toda a tecnologia que a gente tem. É uma coisa que o homem não conseguiu tratar e talvez nunca consiga, né? O sofrimento de um parto. A reclusão, irmãos, dentro da casa seria então de 7 dias se o bebê fosse um menino e 14 dias se fosse uma menina. E mais ainda, um período de 33 dias, no caso de um menino, e mais 66 dias para uma menina. Até que o corpo da mulher voltasse ao seu estágio normal. Agora, por que o dobro de dias para a menina? Não tem explicação. Tá? Eu li vários comentários, e um comentário específico diz: ninguém resolveu esse problema. A gente não sabe exatamente dizer por que uma menina tinha o dobro, tinha esse cuidado, esse dobro de dias para reclusão da mulher. Existem algumas sugestões. Uma sugestão é que a menina, ela era uma mãe em potencial. Então é como se fosse uma espécie de purificação dobrada para 2 mulheres. Que um dia a menina seria uma mãe. Pode ser isso, né? Talvez não faça muito sentido. Talvez o menino, quando ele nasce, ele era circuncidado ao 8º dia. Então a circuncisão, que era a purificação do menino, ajudava
a reduzir o tempo da purificação da mulher, já que o menino também era purificado pela circuncisão. Então ele não precisava esperar, a mulher não precisava dobrar os dias da sua purificação, certo? Já que a menina não era circuncidada. São duas alternativas que podem explicar para a gente essa diferença. Certamente não pode estar na cabeça de ninguém, irmãos, que a menina é impura ou mais impura do que o menino. Não é isso, definitivamente não é isso. A Bíblia é o único livro de toda a cultura oriental antiga que coloca a mulher em pé de igualdade como homem, muito diferente do que o feminismo propaga hoje, injustamente contra o cristianismo. Isso não é verdade. Na verdade, o cristianismo é a única religião do mundo que diz que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não existe valor maior no homem, valor essencial do homem sobre a mulher, de forma alguma. Existe apenas uma diferença funcional. Então, não é porque a menina é mais impura, de forma alguma. Existe alguma questão ali que a gente não consegue responder, mas a Bíblia não dá essa alternativa. Tá? Então, para os israelitas, as impurezas menores, coisas menores que aconteciam, elas duravam, às vezes, até uma noite. Bastava se lavar, esperar uma noite, no dia seguinte, estava puro. Existiam impurezas que eram lavadas com água e não precisava de purificação com sangue. Mas impurezas maiores, era necessário reclusão de pelo menos 7 dias, tá? Como doenças de pele, por exemplo. Com o número 7, a gente sabe que ele está associado à completude. Então a ideia de ser purificado durante 7 dias significa que a pessoa foi completamente purificada. A soma de 33 dias, somando aí 40 dias, né, 7 mais 33, faz a gente lembrar também que o número 40 também é um número importante na Bíblia. Vocês lembram, por exemplo, de 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 40 dias no Monte Sinai, 40 dias no deserto, a tentação de Jesus, 40 dias do afastamento do profeta Elias, ou coisas desse tipo. Uma característica das leis, irmãos, de pureza na Bíblia, é a necessidade de se guardar um tempo como um passo para a purificação. Então, era necessário a pessoa se afastar para ser purificada, ser tratada. O tempo ele é fundamental para isso. O tempo ele é importantíssimo para comunicar algo a respeito do que Deus está fazendo. Você imagina, por exemplo, Deus criou o mundo e em 6 dias, no 7º dia descansou. Por que Deus não criou o mundo numa pancada só? Ele tem poder para isso. Por que ele não estalou o dedo e tudo foi criado de uma vez? Ele ia demonstrar o grande poder dele. Mas não foi assim que Deus criou. Ele criou o mundo progressivamente, gradualmente. Ele foi ensinando para a gente a sua obra, passo por passo. Uma coisa vem depois da outra. As coisas avançam para frente, elas crescem, elas vão se completando, elas vão se preenchendo, até que Deus forma sua criação. O tempo reflete a maneira como Deus trabalha, e isso diz respeito também à santificação. Deus purifica gradualmente, devagar, progressivamente, Deus vai trabalhando na nossa vida. É isso que Ele faz na nossa vida. Na nossa vida. O nosso relacionamento com Jesus, ele funciona assim. A gente é santificado progressivamente pelo Espírito Santo. O nosso relacionamento com Deus vai aumentando. Ele vai melhorando. E a gente vai sendo cada dia mais purificado por Ele. A gente precisa se aprofundar, então, irmãos, cada dia, no nosso relacionamento com Deus, na purificação da nossa vida. Isso requer resistir ao pecado, por exemplo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 4 diz assim: pois essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra. É interessante a gente ver o apóstolo Paulo usar essa linguagem da santificação, da purificação associada ao corpo, né? Especialmente no que diz respeito à imoralidade. Como é que o pecado afeta o nosso corpo? Como é que as doenças mostram isso? Interessante isso, gente. A sexualidade
ela é uma boa amostra disso. Porque doenças sexualmente transmissíveis, elas revelam isso para a gente. Na verdade, elas são muito aparentes, elas manifestam o pecado, o mau uso daquilo que Deus deu para a gente. Então a santificação está tão associada ao nosso corpo. Não é à toa que o Novo Testamento ele deixa tão íntima essa relação da pureza de vida com a moralidade sexual. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo responde: a vossa santificação. A gente tem muita pergunta a respeito de com quem a gente vai se casar, como é que eu devo trabalhar, qual a carreira que eu devo seguir, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero fazer tanta coisa, eu quero conquistar tantos sonhos. Qual é a tua vontade, Deus, para a minha vida? Então a gente vai até Deus e ora para que Ele decida por mim o que eu preciso fazer. Eu não sei como fazer, eu não sei o que Deus quer de mim. O apóstolo Paulo diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Tenha cuidado para não pecar contra o Senhor. O que é a santificação, irmãos? O puritano John Owen, ele diz assim: a santificação é uma qualificação indispensável para aqueles que estarão sob a orientação do Senhor Jesus. Ele não levará ninguém ao céu, senão apenas aquele a quem ele santifica na terra. O Deus Santo não receberá pessoas ímpias. Essa cabeça viva não admitirá membros mortos, e nem trará os homens à posse de uma glória da qual eles não amam e não gostam aqui na terra. Isso é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos nos purificar. Precisamos nos afastar. Para somar isso, o menino, quando ele nascia, no 8º dia ele era circuncidado. Versículo 3. Então, depois dos 7 dias do primeiro ciclo de purificação da mulher, no 8º dia, isso é interessante, né? Terminava um ciclo, 8º dia, o primeiro dia de um novo ciclo, o menino era circuncidado. O que é que representa a circuncisão? É muito importante eu explicar isso para vocês. Mesmo passando tão rápido no texto, a circuncisão ela já existia em outras culturas, mas ela era sinônimo ou de higienização, como acontece hoje também, ou então um símbolo de crescimento. Quando uma criança fazia 12 anos, em alguma cultura ela era circuncidada, o menino representando a sua puberdade, aos 15 anos, aos 13 anos. Mas na Bíblia, a circuncisão de uma criança, de um bebê, representa o seu pecado, a sua purificação. No Salmo 51, verso 5, Davi ele faz essa confissão de pecado relacionada ao seu nascimento. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, isso está associado à purificação da mulher, porque ela deu à luz a um pecador. Diferente do que muitos evangélicos acreditam, que quando a mulher dá à luz, ela dá à luz a um anjinho inocente. Inclusive, tem parte da nossa cultura presbiteriana reformada que acredita que uma criança ela já nasce salva, não importa de onde ela vem, ela não tem pecado, ela é completamente pura. Isso é contrário, irmãos, ao que a Bíblia ensina para a gente. A circuncisão, ela representa, então, exatamente isso. 3 coisas, pelo menos. Primeiro, a circuncisão é um ato de higienização, mas, como em todos os outros rituais, representa a impureza da alma. Então, uma criança que nasce pecadora, ela necessita de um Salvador. Mesmo a criança precisa de Jesus. Ela é circuncidada. Ela é a criança circuncidada no seu órgão genital, o prepúcio da glande, né, do órgão genital masculino. Por quê? Porque isso representa a sua sexualidade, está ligada à propagação da espécie. Ou seja, é um pecado que se propaga, é hereditário, é um pecado original. Nosso pecado ele é comunicado por uma aliança, por um pacto, e ele é espalhado por geração ordinária, de pai para filho, de filho para neto. E a circuncisão também, ela é não na menina, mas no menino.
Porque ela está relacionada à relação pactual entre o homem e a mulher, como cabeça da família. Esse é o interesse de Deus, não por um indivíduo, mas pela sua casa. Pela sua casa. Como é que a mulher, então, ela se relacionava com Deus, pactualmente falando, cerimonialmente falando, visivelmente? Através do seu marido e do seu pai. Ela não era salva pelo marido ou pelo pai. Uma mulher que não tinha família ou que estava viúva, ela não perdeu a sua salvação. Era Deus que salvava ela. Mas ritualmente, pactualmente, ela estava ligada ao pacto visivelmente através da sua família, do seu marido, do seu pai. Mas a circuncisão, ela comunicava algo ainda mais extraordinário, irmãos. Era um dano, um rasgar do coração. Jeremias capítulo 9, versos 25 a 26, assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon e Moabe. Todo mundo, todas as culturas, todos os que cortam o cabelo nas têmporas e habitam no deserto, ele diz, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Todos os judeus, os homens circuncidados, o profeta disse, vocês são incircuncisos de coração, porque a alma de vocês não foi lavada. A mesma coisa hoje, todos vocês batizados pelas águas, não se arrependeram do seu pecado, não foram lavados a sua alma. Mas o Antigo Testamento já comunicava isso. Deuteronômio 10, 16, Deus fala, circuncidai o vosso coração, não endureçais a vossa cerviz. Nunca foi uma coisa meramente visível. Nunca foi uma coisa meramente simbólica. Como os judeus pensam até hoje, se você cumprir tais e tais rituais, você vai ser salvo. Se o coração não for circuncidado, se a alma não for lavada, não há salvação. Então, a segunda parte do nosso texto fala a respeito da santificação da vida, onde ele vai aprofundar essa purificação, essa salvação. Os versos 6 a 8 vai ensinar como é que a mulher, então, deve ser purificada no último estágio. Ela deve, então, oferecer 2 animais, um cordeiro e uma pomba, uma rola, como oferta pelo pecado e oferta de consagração, holocausto. Se ela não tivesse condições financeiras, ela poderia oferecer 2 rolinhas ao invés de um cordeiro. É muito interessante porque em Lucas 2, o nosso Senhor Jesus, quando ele nasce, a mãe dele, Maria, José, eles oferecem 2 rolinhas. Representa que parece que Jesus não tinha boa situação financeira, né? Diferente do que disse Silas Malafaia ou algum pastor disse que Jesus era rico. Não sei se foi ele que falou isso, mas deve ter sido. Então, em algumas ocasiões, o procedimento da purificação incluía a água, mas em casos de impureza mais sérias, maiores, derramamento de sangue. Então a mãe, irmãos, agora ela deve trazer ofertas para finalizar a purificação dela. 2 sacrifícios, purificação e holocausto. Tá? Purificação e holocausto. Lembrando que aqui não está envolvido perdão de pecado, que ela não pecou, mas purificação ritual. Purificação ritual. Jesus cumpriu toda essa lei. Lá em Lucas, capítulo 2, 22 e 24, eu vou ler o texto para vocês. Diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá? Então Jesus foi consagrado. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus foi circuncidado? Por que Jesus foi purificado? Por que Jesus foi batizado por João Batista? Jesus não tinha pecado. Ele foi lavado do quê? Ele foi apartado do quê? Foi necessário derramar o sangue dele. Ele cumpriu toda a justiça.
Porque ele fez isso no meu lugar, no seu lugar. Jesus foi tratado como imundo, mesmo não tendo pecado. Quando ele vai ser batizado por João Batista diz: Senhor, quem sou eu para batizar? O Senhor que devia me batizar. Jesus diz assim para João Batista: cumpre, porque eu devo cumprir toda a justiça, eu devo cumprir toda a lei. Mas ele diz: eu devo cumprir toda a justiça, satisfazer a Deus. Por quê? Aí cabe a nós, irmãos, ler a palavra e compreender. Porque você e eu não cumprimos. Jesus cumpriu no nosso lugar. O que a Bíblia diz sobre isso? A teologia chama isso de obediência ativa de Jesus. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele cumpriu os 10 mandamentos. Ele fez exatamente o que a gente devia ter feito. Cumpriu cada mandamento, as leis cerimoniais. Ele nunca pecou. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, resume assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa justiça perfeita que Jesus devia cumprir, e essa justiça que foi imputada a nós. Jesus cumpriu certinho. Quando Deus olha para mim, Ele vê alguém que cumpriu a lei perfeitamente. Quando eu coloco minha fé sobre Cristo. Mas havia ainda outro aspecto da obediência de Jesus, chamada obediência passiva na teologia. Que é quando Jesus cumpre a lei passivamente. Ou seja, ele não apenas cumpriu cada aspecto da lei, mas ele recebeu a punição da lei que foi descumprida. Então você poderia pensar assim: Jesus já cumpriu a lei por mim, acabou. Mas tem um detalhe: e as leis que você descumpriu durante toda a sua vida precisam ser punidas. Ele recebe a punição no nosso lugar. Isso é a obediência passiva de Cristo. É através disso, é essa obediência que é imputada a nós pela fé. Pela fé. Por isso que é dito, em Romanos capítulo 6, Paulo diz que, batizados com Cristo, nós somos sepultados com Ele. E nós ressuscitamos com Ele. Pela fé, unidos a Jesus, nós cumprimos a lei perfeitamente. Nós morremos sofrendo a maldição da lei em Cristo Jesus. Filipenses 2, 7 e 8 resume assim: a obediência passiva de Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte da cruz. Foi assim, irmãos, que o nosso Senhor nos salvou. É por isso que a gente deve se purificar. A purificação, a obediência, a morte de Jesus, não tira a minha responsabilidade de me purificar. Ela confirma. Ela me chama a uma vida de pureza. E é assim que João explica isso. 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e Ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Vejam só que coisa, né? É vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos. Eu sou purificado através do sangue de Cristo. Vocês percebem? O sangue de Jesus não me isenta da purificação. Ele me chama à purificação. Então a gente aprende. Como disse um teólogo chamado Adrian Rogers, ele fala que a santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Cristo é o caminho para a santidade. Vá até Ele. Fale com Ele. Se entregue a Ele. Deixe Ele rasgar o seu coração. Deixe Ele lavar você. Ainda que essa impureza esteja tão impregnada que Ele tem que
Pegar uma escova de aço para arrancar essa impureza. Esfregar até tirar o couro. Se entregue ao Senhor Jesus. Seja lavado pelo seu Espírito. Seja purificado por Ele. E ore, irmãos. Ore para que Deus abençoe a sua família, seus filhos, propagação da descendência santa de Israel, para que a pureza de Deus, o seu lavar regenerador, lave esse mundo, sua água seja espalhada por esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para um segundo momento do nosso culto, que é a Santa Ceia do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, por favor, irmãos. 1 Coríntios